As pessoas estão destruindo o cerrado. Se você observar, ali está o berço das águas do Brasil. Tem que ser proibido o desmato, sem controle, conforme faz. Parar de desmatar para plantar monocultura. E o cerrado é a esponja, né? É a esponja que a gente tem aí para preservar a água da chuva, né? O cerrado, sim, é esponja e alimenta os principais rios do Brasil, mas além de ser a fonte da água de afluentes do Amazonas, do Parnaíba, do São Francisco, sobretudo, e da Bacia do Prata, o Rio Paraná, o cerrado transmite a chuva para as áreas mais ao sul. O que acontece, resumindo, é que a umidade vem do Oceano Atlântico, entra na Amazônia, essa água então condensa, cai como chuva, precipitação sobre a floresta. As árvores realizam um processo chamado de evapotranspiração, devolvendo esta umidade para a atmosfera. Tem ciclos sucessivos de precipitação e evapotranspiração se deslocando para oeste, rumo aos Andes. Quando chegam perto da cordilheira, viram para o sul e um pouco para leste e acabam passando pelo Cerrado, pelo Sudeste e essas outras regiões. Esses fluxos interregionais têm sido chamados de rios voadores. 20% da floresta amazônica já se foi, mas já houve desmatamento de cerca da metade da área total do Cerrado. Sem a cobertura da vegetação nativa do Cerrado, primeiro, não ocorre a mesma evapotranspiração. A terra desmatada não segura a água, não há a mesma infiltração no solo, então a água forma enxurrada, volta para os rios até para o mar, reduzindo, portanto, o volume de água, de umidade que volta para a atmosfera. É uma função ecológica em escala macro que podemos atribuir ao Cerrado. Então, desmatando, diminuímos a disponibilidade de água para todos os fins, inclusive energia, porque os rios para as hidrelétricas brasileiras, quase todas saem justamente desse berço das águas que é o Cerrado. Também há literatura científica apontando a influência das mudanças climáticas globais na disponibilidade de água. Acho que esse é o ponto que merece atenção especial no momento em que estamos enfrentando uma crise hídrica no país, que por sua vez implica uma crise energética, porque a maior parte da energia elétrica no Brasil é gerada justamente por hidrelétricas que dependem de estoques de água. Eu estou convencido de que isso explica, em grande parte, o que está acontecendo com a escassez de água
não só em São Paulo, na cidade, mas em boa parte da região. Praticamente ninguém, se é que tem alguém, se lembra de que tem um cerrado entre a Amazônia e o Sudeste. Sem o cerrado no meio, a água não chega em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou, para citar um exemplo, as nascentes do Rio São Francisco secaram. Os cafeicultores estão preocupados com a falta de água, as represas como o Três Marias estão quase vazias. Então, dentro do Cerrado e mais ao sul, a água já está pouco disponível, chegando a níveis críticos e com consequências que podem ser catastróficas. Hoje, 50% do cerrado já foi destruído. Isso leva à perda de biodiversidade e recursos hídricos. Atualmente, há uma grande luta dos povos tradicionais e dos povos indígenas pela conservação do cerrado. Esses povos entenderam que a manutenção do cerrado em pé é fundamental para manter as águas, não só das regiões do cerrado, como de outras partes do Brasil. Também entenderam a importância que a biodiversidade desempenha tanto para os povos rurais como para os povos urbanos. De fato, do cerrado se podem extrair inúmeros produtos de suas plantas, assim como de seus animais e micro-organismos. Portanto, é fundamental que essa luta desses povos tenha sucesso para que o cerrado seja de fato conservado e usado de forma sustentável.